Oração por mais comunhão com o corpo de Cristo. Graça e paz, eu sou o pastor Beto e quero orar com você nesse momento. Prezado ouvinte, que bom recebê-lo aqui mais uma vez para termos um novo período de oração, um tempo na presença de Deus. E eu quero te convidar para a gente orar por mais comunhão com o corpo de Cristo. É bem verdade que no campo dos relacionamentos, a comunhão exige perseverança. Esses dias nós oramos aqui por mais perseverança. E se tem algo em que precisamos perseverar, esse algo é na comunhão, nos relacionamentos. É assim no casamento, na igreja, na empresa, em qualquer ambiente onde as pessoas se relacionam, perseverar é uma arte. No corpo de Cristo, em especial, motivo da nossa oração agora, nós precisamos ter um cuidado e um respeito mútuo com cada membro. Nós precisamos reconhecer a dependência que nós temos uns dos outros. Nós devemos rejeitar todo tipo de exaltação exagerada de um membro em detrimento aos demais, não é mesmo? Porque isso prejudica os membros menos favorecidos. Isso impede a função e a saúde do corpo inteiro. Olha que figura tremenda é essa do corpo humano, como expressão do corpo de Cristo, lugar onde a gente pratica o exercício da comunhão. Se vamos orar aqui por mais comunhão do corpo de Cristo, é bem importante termos clara essa figura do corpo humano, onde os olhos e os ouvidos, por exemplo, cuidam da segurança geral do corpo. E eles foram colocados na cabeça como sentinelas. As mãos, elas entram em ação na defesa do corpo. Os membros mostram-se ligeiros para afastar os corpos do nosso corpo, os corpos estranhos, os perigos. O que seria do corpo da gente sem a comunhão dos membros, hein? Cada um andando para um lado, a mão querendo ir para frente, o pé indo para trás. Nesses tempos aqui de isolamentos, nós precisamos orar para exercer novas formas de cuidado uns para com os outros. Precisamos estar atentos àqueles que precisam de algum tipo de atendimento, principalmente os idosos, os que têm pouca mobilidade, os que são isolados. Talvez a gente vai usar o telefone, as redes sociais, para manter a comunhão mesmo à distância. Quero te encorajar, meu irmão, minha irmã, a ser um promotor de fé e esperança. Não transmitindo apenas as notícias ruins, hein? Que muitas vezes nem verdadeiras são, mas para exercitar, para animar uns aos outros na comunhão do corpo de Cristo. Se isso é importante nos tempos de paz, que dirá agora nesse tempo de tribulação? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Quero te convidar também para você refletir na passagem bíblica que está lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 25, na voz do pastor Cornélio Augusto. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Jesus Cristo, lembramos da tua oração, quando o Senhor disse para que nós fôssemos um, que o Pai nos fizesse um, como tu era um com o Pai. Como o Senhor amava a comunhão, ama e promove através do teu Espírito no teu corpo, que é a igreja, a comunhão dos teus filhos, dos teus irmãos, ó Jesus. Deus, nós queremos crescer na comunhão do corpo de Cristo, nos relacionamentos. Sejam eles também, Senhor, os nossos casamentos, nas nossas empresas, qualquer tipo, Senhor, de relacionamento que a gente esteja envolvido, que te agrade, que seja bom, santo. Nós queremos crescer em comunhão nisso. Não
a comunhão dos mafiosos que se reúnem para praticar o mal, as facções, as gangues. Não é disso, Senhor. Os complôs, as rebeliões. Não, isso não é teu, Deus. Nós queremos orar aqui hoje para que a gente cresça na comunhão santa que há no teu corpo, Jesus. No relacionamento com os nossos irmãos, no cuidado, no respeito um para com o outro. Queremos reconhecer, Senhor, que os nossos irmãos são melhores do que nós. Queremos ser servos. O Senhor nos ensinou que maior é o que estava servindo do que o que estava à mesa. Nós queremos seguir o teu modelo, Jesus. Nós queremos lavar os pés dos nossos irmãos. Nós não queremos, Senhor, fazer acepções de pessoas, distinção, conchavos, panelinhas, essas coisas que te entristecem, Jesus. Nós queremos ser cristãos maduros. Então por isso nós viemos orar aqui hoje buscando mais comunhão com o teu corpo, mas aquela comunhão que é saudável. Tira do nosso meio a peleja, a dissensão, a disputa, a rivalidade, a competição. Coloca em nós uma motivação santificada, Senhor. E é exemplo do corpo humano, que tem os seus órgãos, membros, todos ajustados, cooperando conjuntamente, sendo guiados pelo cabeça. Nós também queremos ser guiados por Ti, que é o cabeça da igreja, ó Jesus. E nesses tempos, ó Deus, de tanto isolamento, nós queremos, ó Deus, amar as pessoas, cuidar delas mesmo à distância, usando aqui, Senhor, as ferramentas de tecnologia, usando, Senhor, talvez uma ligação, um WhatsApp, uma mensagem, Senhor, um e-mail, tantos recursos às nossas mãos. Talvez, Senhor, aquela compra que a gente vai fazer e deixar na porta daquele que mais precisa. Talvez buscar a listinha daquele que não pode ir no mercado, ó Deus, e fazer as compras para eles. Nós queremos um amor prático, uma comunhão prática, um serviço simples, poderoso, cheio de amor. E se tivermos mais condições, Deus, nós queremos abençoar, Senhor, de uma maneira substancial, generosa, aqueles que têm menos, para que a nossa abundância possa suprir, ó Deus, aquele que tem falta, escassez de alguma coisa. Nós queremos, ó Deus, amor como motivação, como o principal motor da comunhão no teu corpo, não os nossos interesses. Queremos fazer por aqueles que não podem nos devolver. Queremos fazer por aqueles que não são famosos, não são celebridades, não são relevantes. Embora, Senhor, no teu corpo não há pessoas mais relevantes do que as outras. Há sim posições estratégicas, alcances maiores ou menores, mas o Senhor olha todos, ó Deus, em igualdade. O Senhor não faz acepção de pessoas. O seu cetro é um cetro de justiça e equidade, diz na tua palavra. Então, Deus, nós queremos perseverar, Senhor, na comunhão do teu corpo, ainda que por vezes seja difícil. Nós queremos ser canais, ó Deus, de boas notícias, de ânimo, de vigor, de saúde. Ó Deus, nós queremos crescer na comunhão do teu corpo. Tira do nosso meio toda a divisão, todo afastamento, todo isolamento, todo distanciamento, todo entristecimento. Pai, nós não queremos que ninguém fique para trás. Isso não pode ser uma frase de efeito. Isso tem que ser a nossa realidade. Nós queremos trabalhar pela comunhão do teu corpo. Nós queremos dar a outra face, caminhar a segunda milha. Nós queremos perseverar, amar os que nos ofendem, os nossos inimigos, os que se dizem nossos inimigos. Queremos abençoar, Senhor, aqueles que nos perseguem. Queremos não reagir, Senhor. Queremos ficar firmes, ó Deus, no dia da angústia e pagar o preço, Senhor, de sermos um só coração no Senhor Jesus. Pai, nos dá a força do Teu Espírito Santo para a gente crescer em comunhão com o Teu corpo, para apresentarmos para o Senhor uma igreja santa, gloriosa, sem ruga, sem máculas, como o Senhor nos vê, mas que temos consciência que não somos ainda. Aperfeiçoa a comunhão do teu corpo, Senhor, através da nossa vida, que sejamos facilitadores da comunhão. Pai, nos ensina as virtudes, as bênçãos, os benefícios de estarmos ligados, ó Deus, à comunhão do teu corpo, aos relacionamentos saudáveis.
Livra-nos, ó Deus, do que é oposto e diferente disso. Nós abençoamos o teu corpo em toda a face da terra, em todos os lugares onde chega essa oração. Cada irmão, Senhor, não importa a igreja, a denominação, aqueles que oram aqui, Senhor, têm em comum isso, estão buscando a tua face. Se houverem diferenças de pensamento, Senhor, se por vezes a minha voz traz algum tipo de interpretação, entendimento que o irmão não concorda, Senhor, fala com ele, fala comigo, que a gente supere isso, Senhor, e possamos, num só propósito, num só coração, diante do Senhor, crescermos em comunhão, naquilo que é prioridade, essencial, naquilo que é secundário, Senhor, que a gente aprenda a respeitar o pensamento de um, de outro, e naquilo que é a tua palavra essencial, a gente concorde, Deus. Ilumine os olhos do nosso entendimento e nos dá crescimento, ó Pai, em comunhão com o corpo de Cristo. Essa é a nossa oração nesse instante, Pai. Essa é a nossa oração nesse momento. Por mais comunhão, por uma igreja forte, Senhor, em todos os lugares. Oramos em teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, meu irmão, obrigado, minha irmã, por esse tempo de comunhão aqui, comunhão com o corpo de Cristo, comunhão através da oração. Deus te abençoe. 1 Coríntios capítulo 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra.
Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente.